falar para mais uma aula. Bom, dando continuidade com essa parte da dermatologia, desde o ponto de vista da medicina tradicional chinesa, tínhamos ficado, na aula passada falando um pouquinho sobre o relacionamento dos órgãos Sanfu, no caso com a pele. Depois tínhamos falado dos fenômenos, são os 7 fenômenos que causam excessos, no caso nos órgãos Sanfu, e que vão determinar as lesões, sintomas na pele e no cabelo. Tínhamos falado então de vários deles, no caso o vento, que é o principal deles. Tínhamos falado do frio, tá? Então hoje do calor também. Hoje vamos continuar, no caso com outros deles também de importância, como é, no caso, a umidade, tá? Que é outro dos fenômenos. Quando vai acontecer, é importante ressaltar isso. Quando que acontece? Quando o órgão baço, falha na função de transportar e transformar o fogo exuberante, o Qi e o grau da água, no caso, que lembra que tudo isso é para nutrir o sangue também, então é importante era por isso. E outra coisa é que o baço ele gosta de umidade, então também o baço também cria umidade, só que quando a umidade ela se gera por excesso, aí vai causar problemas, tá? Temos também umidade interna e umidade externa. A umidade externa, obviamente, causada pelo tempo úmido, uma questão mais ambiental. Morar ou trabalhar em locais que tem, no caso, um excesso de umidade, ou utilizar, no caso, alimentos que possam causar também umidade, usar roupas encharcadas, no caso, As doenças que eles vão provocar, normalmente elas podem persistir por períodos longos e podem simplesmente sumir e aparecer novamente com bastante frequência, tá? Essa umidade, ela ataca bastante o Yin, E os sintomas que ela vai provocar, basicamente, é tontura, perda de apetite, distensão ou abdômen cheio, membros cansados e pesados, uma pessoa totalmente ralentizada, letárgica. E as lesões que ela vão provocar na pele, obviamente vamos ter os angioedemas, edemas, bolhas, maceração, úlceras bucais, por exemplo, exudação, no que tem a ver com o aumento dela, ou seja, uma transpiração bastante aumentada, e infiltração também. Já as doenças que ela provoca, aí vamos ter geralmente são agravação das lesões, como por exemplo do edema retroauricular, eczemas genitais, que leva para coceira, e eczemas atópicos, que normalmente pode acontecer em qualquer parte do corpo. A umidade externa é tranquila de controlar, até que a gente não precisa se preocupar muito. O problema é o problema é a umidade interna, tá? Tanto a gente dedica essa parte porque a umidade interna, como nós tínhamos falado, é por falha do baço. E ela vai se acumular, além do baço, no estômago, no caso, tá? E ela vai gerar no quê? Eritemas multiformes. Esses eritemas nessas manchas avermelhadas. Agora, se lembra que tínhamos visto que elas se podem associar o vento com umidade, o vento com frio, enfim, a umidade é a mesma coisa, elas vai se associar com o calor. Então, quando tem o calor úmido, o que vai acontecer? Ele sobe para as partes de cima, por exemplo, a cabeça, ela vai gerar eczemas e dermatite perioral, que nós já tínhamos até falado isso nas doenças que são provocadas no relacionamento dos órgãos Sanfu com a pele, Então você já sabe por que está se provocando, pela umidade, que pode provocar esses problemas. Agora, se o calor úmido ele for para a parte de baixo, para os membros inferiores, aí vamos encontrar presença de varizes, úlceras crônicas nas pernas, que pode determinar essa umidade. Tranquilo aqui, pessoal?
Outro dos fenômenos, esses excessos que causam problemas, é a secura. A secura também, igual que a umidade, são fatores patogênicos, só que no caso a umidade era do yin, já a secura é do yang, tá? Então, obviamente, ela vai ser causada pelo tempo seco, né? No caso, se for uma secura externa, tempo seco, ambientes extremamente secos, com aquecimento, ou fica de olho esperto, e também com ar-condicionado. Ah, mas professor, o ar-condicionado é mais frio? Sim, mas também é a secura. E o ar-condicionado ele gera um ambiente seco. Então também pode atingir essa secura. Em combinação com quem? Pode combinar com outros, com umidade, com o vento. E só gera problemas. E também temos alguns produtos que também causam. Por exemplo, sabonete, sabão, detergentes e produtos químicos. Por isso, né, normalmente você percebe que quando você vê seu sabonete, você saca na hora, né? Você vê um sabonete assim que você deixou lá, passam 2, 3 dias e ele começa a trincar, esse sabonete faz mal. Esse sabonete vai te provocar secura, porque é um sabonete que tem pouca glicerina, não sei se já ouviram falar. Então a glicerina é, na verdade, ele é um resíduo, né? Mas aí também faz parte e ajuda bastante no sabonete. Aquele sabonete de corpo, né? Estou falando. Então, você pode perceber isso. Então, nada de comprar sabonete, assim, por assim falar, barato, porque ele pode causar esses problemas. Obviamente tem que passar muito tempo, né? Mas isso também já é uma causa dessa secura. E que sintomas vão provocar? Pele seca, obviamente, né? Áspera, subnutrida. Toma cuidado com essa parte, a gente já vai falar disso. Essa subnutrida com parte de escamação seca, que normalmente você vai procurando, geralmente em pessoas mais idosas, isso vai acontecendo, né? Porque ela vai perdendo, né, muita energia, né, no caso, os quis. E causa também cabelo seco, fraco, sem brilho. E esses sintomas levam a lesões, no caso, como rachaduras e fissuras da pele, no caso, né? Então pode ser no pé ou até propriamente na própria pele, tá? A secura externa é uma coisa que nem vou comentar porque é uma coisa mais tranquila de ser tratada. O problema aqui é a secura interna, tá? Essa secura interna, se ela se manter, que vai afetar o sangue e a essência. Então elas vão diminuir. Então a secura, queira ou não, no caso, um fator patogênico muito importante e de cuidado, porque elas vão atingir o sangue e a essência, e podem causar doenças como a ictiose vulgar e o eczema crônico, que nós já tínhamos visto, né? Que quase todas elas afetam isso. Então imagina se são vários fatores patogênicos atingindo isso, então vai pior, é muito mais rápido, e o aparecimento com certeza também. Os sintomas que normalmente o paciente pode perceber: constipação e retenção de urina, né? Você fala também retenção leve de líquidos também, né? Os edemas que nós tínhamos falado. Se essa secura combinar com o vento, gente, né? Como a gente vê que a gente falou, né? Que se combinam, o que vai acontecer isso? Você vai atingir diretamente o sangue do fígado. E esse sangue do fígado não consegue nutrir os tendões. Lembra que tínhamos falado os tendões, os músculos, etc., né? Nas camadas da pele. Se não conseguir, isso vai provocar uma hipertonicidade dos tendões. E isso muitas vezes pode produzir câimbras, tá? Então você percebe por quê, né, das coisas. Então o tempo seco pode provocar isso também. E assim também mãos e pés com fendas e fissura, aquele pé rachado, né, que a galera fala bastante, que usa uma vitamina, né, normalmente para tratar a vitamina E, se eu não me engano. Depois, se a secura foi combinada com o fogo, né, nós tínhamos falado no caso desse fogo, né, a gente vai falar, na verdade, esse sangue, no caso aí, esse tempo da secura com o fogo, ele provém do fogo latente no baço, tá? E leva a constipação e lábios com rachaduras. E se a secura for deficiente, isso vai diminuir o yin do estômago e dos rins. E isso vai provocar o que? Urina escassa,
tá? E uma garganta seca e inchada. Então é importante você ver que quando atinge o rim do estômago e dos rins, ele vai mostrar esses sintomas que estou mostrando. O próximo é o fogo, que acabamos de falar dele, né? O fogo, normalmente a gente vai encontrar de 3 maneiras, tá? Mas ele é o fogo sempre. Vai ser o fator patogênico da quentura, que é o menor de todos eles. Tem o fator patogênico do calor, que é intermediário, e o fator patogênico do fogo, que esse sim é o bicho. Eles são a mesma coisa, né? Fogo, todos eles são excessos e diferem somente em graduação, né? Que, como eu falei, a quentura é o menor e o fogo é o maior. Isso se baseia muito devido a que as toxinas do calor e fogo são as principais causas de doenças de peles supurativas. Os abscessos, tipo qualquer abscesso que você tenha, ela pode ser causada por toxinas que provêm desse fogo, tá? O fogo, aqui vamos só falar do fogo externo e interno, no caso, mas o maior cuidado sempre vai ser o fogo interno, já que o externo somente se você estiver em lugares extremamente quentes. Já o fogo interno, ele é causado por distúrbios dos órgãos sanfu, o qi e o sangue. Lembra que tínhamos até falado do relacionamento entre o qi, o sangue e os órgãos? Então você já vai percebendo que o fogo, desculpa, é um dos que pode provocar esses distúrbios. Aí o fogo, ele pode se expandir para cima, né, na parte de cima do corpo, colocando lesões sobre a cabeça, os membros superiores e na parte superior do tronco, tá? Provocando furúnculos, por exemplo, acnês e neurodermatites. As doenças que vai levar esse excesso desse fogo vai ser pele avermelhada, eritemas, pápulas, púrpura e pústulas. Já o calor extremo vai causar putrefacção dos tecidos e o sangramento agudo em toda a pele. Tá, pessoal? Aí a importância que demora mais para o tratamento sempre vai ser o fogo interno, no caso. Já esse fogo interno, ele é o fogo do coração que inflama a parte superior do tronco. Então, mais que tudo, ele atinge a parte superior do corpo e vai levar a distúrbios como estomatite aftosa recorrente, que são as clássicas úlceras bucais. Esse fogo ele atinge que meridianos, o órgão sanfu, coração e fígado, provocando uma hiperidrose. Lembra que uma hiperidrose é excesso de água, né, do corpo, saída de água, herpes zoster e foliculite que ela pode causar. Bem, pessoal, agora nós terminamos praticamente, mas a gente tem que ver outras questões, outros fatores que podem causar problemas na pele. Isso está tudo envolvido, obviamente, né, com essa parte energética que é do corpo, através, obviamente, da medicina tradicional chinesa. Então a gente vai falar de outros aspectos que eles têm muito a ver com o nosso dia a dia, por exemplo, a dieta, tá? Que até nós tínhamos comentado em aula, sempre em sala, a gente comenta, né, sobre os alimentos, tem alimentos frios, alimentos quentes, enfim, que eles podem causar sim irregularidades, no caso, no fluxo energético e pode até estagnar e, obviamente, causar sintomas, lesões e doenças, tá? Então, a dieta, ela também pode se transformar em um fator patogenético. Por exemplo, podemos falar da comida apimentada, ou comida que seja gordurosa, frita, ou até mesmo comida crua. Ela vai provocar o que? Um acúmulo de calor, umidade no órgão baço, no meridiano, e no estômago. E leva toxinas de fogo no interior do corpo. Isso vai provocar o que? Vai atingir a pele e a carne e os músculos, né, como nós tínhamos falado, gerando que furúnculos, eczemas, herpes zoster, eritema tóxico e fitofotodermatite.
Tá, galera? Esse é um caso. Agora, a gente pode ver também o excesso de frutos do mar, né? Vocês já sabem o que estão falando, porque eles são conhecidos também como comidas estimulantes. Elas podem gerar também eczemas, eritemas, pápulas e bolhas. Outro fator também importante, o consumo excessivo de comidas apimentadas, gordurosas e doces. Elas vão bloquear o funcionamento do baço, de gerar que umidade e calor interno. Então, se lembra que a gente tinha falado agora há pouco, né? Se impede isso, aí vai dar problema. Vai gerar o quê? Acne, rosácea, eczema seborreico, principalmente na parte superior do corpo, tá? Que mais a gente pode entender? Então, tomar cuidado com essa dieta. Obviamente, a gente vai falar mais para frente ainda sobre alguns tipos específicos de alimentos. Outros fatores podem ser a reprodução e trabalho físico em excesso. De acordo com a medicina tradicional chinesa, mulheres que têm muitas crianças, dão à luz muitas crianças, isso pode provocar pode danificar os vasos, resultando em queda do yin, do fígado e do rim. E também provoca depressão de fluidos corporais. E isso vai levar a quê? A que essas pessoas, essas mulheres, elas tenham boca e olhos secos, articulações doloridas, pele seca, no caso. Gerando furúnculos, eczemas, herpes zoster, eritemas, etc. Tranquilo então, pessoal? Vamos lá para a próxima. Assim também vamos ter a invasão por fatores patogênicos, no caso. Aí esses fatores patogênicos, fatores tóxicos, no caso, eles se invadem esse corpo através das mucosas, né? No caso, das mucosas, pele também, pela boca e pelo nariz, tá? E isso pode ser vários fatores, né, gente? Por exemplo, infecções virais, bacterianas e de fungos, que podem causar esse tipo de problemas. Isso é um exemplo, né, que a gente está colocando. Mas isso pode ser também interno ou externo. Pode acontecer com frequência, por exemplo. Por exemplo, podemos perceber que quando isso vai atacar o corpo estiver fraco, aí atacam com maior incidência esses fatores patogênicos. Por exemplo, temos a hanseníase, né, conhecida vulgarmente como a lepra. Essa hanseníase é de natureza yin e ela atinge pele, vasos, carne, ossos, tendões, tá? Impedindo, né, no caso. Outro fator patogênico que também pode causar doenças por meio da infecção fetal, por exemplo, a sífilis, que é outra doença, também um fator patogênico, congênita, obviamente, né? Também temos fatores epidêmicos fatais em animais que podem ser extremamente tóxicos, como o ântrax cutâneo, como um bom exemplo. Também temos os fatores emocionais. Sabemos que os fatores psicológicos e emocionais, assim como mudanças repentinas no estado emocional, levam a um desequilíbrio entre quem? Entre o yin e yang. Então, causam, como falei, desequilíbrio yin-yang, tá? Como está mostrando aqui. Assim também desarmonia entre o qi e sangue e disfunções dos órgãos sanfu, o que vai levar aqui a doenças na pele, tá? Assim também temos raiva em excesso, ela pode danificar o fígado. Preocupação em excesso também danifica agora o baço. A gente tem que lembrar que quando esses distúrbios emocionais persistem por um longo período, e normalmente acontece, o qi e o sangue perdem, né, já que estão insuficientes, mas elas terminam de estagnar. E onde eles vão ficar? Vão estagnar nos canais e a rede de veias, e o qual vai levar a produzir doenças como a alopecia areata, a psoriase, vocês conhecem, e as neurodermatites. Então, se vê a importância de a gente saber essa questão, no caso, o que atinge, né, e como está acontecendo, isso de acordo com a medicina tradicional chinesa.
Pessoal, aqui as referências do qual a gente pegou essas aulas, que eu vou encaminhar para vocês. Esse material estará no meu canal YouTube. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva para receber as notificações e assistir as aulas, tá? Que a gente tem conversa também, né? Que para semana que vem já comentar as nossas avaliações. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e a gente se vê em breve. Tchau, tchau.